E para fazer uma análise à imprensa deste sábado está hoje connosco o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa noite. Olá, boa noite. Temos hoje a questão do novo banco na imprensa, no Semanário Sol e também noutros jornais, a questão da nacionalização. O PS insiste nessa hipótese, mas o Governo quer juntar americanos para evitar precisamente a nacionalização. Esta é uma dicotomia interessante que vai ser interessante de analisar ao longo dos próximos tempos, que é uma divisão dentro do Partido Socialista, ou melhor, entre o Partido Socialista e o Governo, que é por ele apoiado. O Governo claramente percebe que há aqui um embaraço a propósito da possibilidade da nacionalização do novo banco, mesmo que seja de forma temporária, e por isso está a fazer todos os esforços para que ainda haja a venda deste banco, até porque sabe que, eventualmente, a nacionalização pode acabar por trazer custos que tenham impacto no déficit, e isso, numa altura em que as taxas de juro da dívida portuguesa estão a aumentar, é a última das notícias que Mário Centeno, Ministro das Finanças, quererá ouvir. Posição diferente tem o Partido Socialista, porque o Partido Socialista tem outras preocupações. Tem, desde logo, a preocupação de não entrar em ruptura com os parceiros de coligação à esquerda que suportam o Governo, sabendo que no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda há uma forte tendência para a defesa da nacionalização do novo banco, considerando que já que há a possibilidade de perder dinheiro, então que, perdendo-se dinheiro, pelo menos que o banco fique nas mãos do Estado. E mesmo esta questão dentro do Partido Socialista não é pacífica. Há uns setores um pouco mais radicais que defendem exatamente essa posição mais próxima de bloquistas e comunistas, e depois há uma posição mais moderada, encostada um pouco mais ao Governo e que tenta fazer aqui um pouco a quadratura do círculo, isto é, como explicar aquilo que é a necessidade de vir a encontrar uma solução que seja, apesar de tudo, e inevitavelmente vai ser danosa para os cofres públicos, mas ao mesmo tempo salvaguardando aquilo que é, do ponto de vista da imagem de Portugal, complicado junto de alguns credores, que é o regresso aos tempos das nacionalizações dos bancos. E isso vai, do ponto de vista político, ser muito interessante de analisar nas próximas semanas, eventualmente até nos próximos meses, porque não há um calendário definido. A venda do novo banco estava programada até dezembro do ano passado, já estamos em janeiro e já se percebeu que as coisas dificilmente serão muito rápidas. Ricardo, está também instalada a polémica sobre a redução da taxa social única para os patrões, com o PSD a insistir que vai chumbar a medida no Parlamento, e temos o Presidente da República a pedir já a serenidade aos partidos. Pois, porque a questão da concertação social é particularmente importante para 2017. De resto, Marcelo Rebelo de Sousa, de forma muito lúcida, chamou a atenção para essa questão. É preciso, mais do que estabilidade governativa, também estabilidade social. E só há estabilidade social se, em particular, as centrais sindicais estiverem mais ou menos de acordo em relação àquilo que é estrutural. E uma das questões estruturais é exatamente esta questão, que está ligada, por exemplo, à subida do salário mínimo, mas também, por contrapartida, à redução da TSU. A redução da TSU é uma pedra no sapato de Pedro Passos Coelho. A grande manifestação que causou enormes danos na coligação PSD-CDS aconteceu exatamente por causa da TSU, e Pedro Passos Coelho deveria estar queimado em relação a esta matéria. A verdade é que o PSD continua a mostrar aqui algum arrojo que lhe pode ser até complicado, na medida em que, ao recusar a descida da TSU, e sabendo-se que à esquerda, bloquistas e comunistas não vão também aceitá-la, o Partido Socialista fica isolado nessa matéria e pode não conseguir fazer passar no Parlamento a descida da TSU. O que é que acontece se assim for? Acontece que os patrões já disseram tem que haver essa descida da TSU para poderem aceitar a subida do salário mínimo. E o salário mínimo, aí todos já o entendemos, é uma questão fundamental para António Costa, uma promessa que ele, de resto, já pôs em cartaz um pouco por todo o país e não vai abdicar dela. Patrões já estão a tentar encontrar aqui uma espécie de contrapartida alternativa, no caso da TSU não descer, mas agora, aparentemente, e é isso que o público diz, todas as atenções estão viradas para a posição do PSD no Parlamento. Já que o PSD não quer aceitar a descida da TSU, pelo menos que se abstenha. Até porque, do ponto de vista ideológico, isso acabaria por não criar grandes dificuldades naquilo que diz respeito à sua salvaguarda da face em relação às posições social-democratas sobre esta matéria. Agora, também já se entendeu, este é um palco puramente político e o PSD vai aproveitar aqui para fazer a tal oposição, nem que seja negativa,
a António Costa, até porque Pedro Passos Coelho tem também problemas dentro de casa. E falando precisamente do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, vemos que está a reagir a críticos com a agenda de oposição, António Costa. Pois, era isso que eu dizia, que o PSD está, de alguma maneira, magoado com aquilo que considera ser, ou pelo menos alguns setores consideram ser, alguma falta de agressividade na oposição que Pedro Passos Coelho está a fazer a António Costa. E por isso também pressioná-lo para que não haja nenhuma cedência relativamente à TSU, embora, como pano de fundo, aquilo que já está a preocupar muitos social-democratas é a performance que o PSD terá nas eleições autárquicas. E há quem considere que Pedro Passos Coelho, por um lado, tem que ser bastante mais agressivo na oposição que faz a António Costa, e o que o Sol diz é que Pedro Passos Coelho está agora a pensar em formas de reagir a essas críticas que lhe têm sido feitas, mas, por outro lado, começar também a dispor as suas peças naquilo que será o tabuleiro das autárquicas. E aqui já encontramos, de resto, nas edições da manhã, algumas novidades relativamente a essa matéria. Desde logo, a recusa de Marco Almeida em regressar ao PSD, uma figura que, do ponto de vista autárquico, tem alguma notoriedade, e depois diz o Jornal de Notícias que, em relação à Câmara do Porto, uma das duas câmaras mais emblemáticas, que será certamente centro das atenções na noite das eleições autárquicas, algures em outubro, já há um candidato, o Álvaro Santos Almeida, não terá a notoriedade que eventualmente o partido desejaria, mas é a aposta forte que o PSD está a fazer. Em relação à Câmara de Lisboa, continua tudo em aberto e essa é uma das dificuldades que Pedro Passos Coelho terá que superar se quiser também acalmar as tensões que existem dentro do partido. Temos também ainda as consequências da fuga dos dois argelinos do aeroporto de Lisboa. O Jornal de Notícias traz o assunto para a manchete e revela que o aeroporto ignora alertas de segurança. Um grupo de trabalho propôs ações e nada foi concretizado. Pois, e há a perplexidade de todos que vão assistindo a notícia após notícia de viajantes que chegam ao aeroporto de Lisboa e acabam por sair de forma ilegal. E aqui colocam-se duas questões. Em primeiro lugar, será que todas as medidas de salvaguarda no aeroporto estão a ser respeitadas? O Jornal de Notícias diz agora que não. E depois, qual é que é a culpa no cartório que o CEF tem em relação a esta matéria? E aquilo que nós verificamos em relação a este caso mais recente é de que há aqui alguma rivalidade entre forças policiais com algumas menções um pouco críticas, mais ou menos explícitas, em relação àquilo que será a atuação dos funcionários do CEF para permitirem estas fugas. E a captura que depois, posteriormente, acabou por ser feita, foi tomada como uma espécie de compensação das falhas que estariam a acontecer ou que estarão a acontecer em termos policiais, em termos de autoridades no aeroporto. Se isto é uma questão de falta de respeito por algumas indicações que tinham sido dadas previamente, essa é uma daquelas questões que, eventualmente, um relatório de averiguação terá que vir a esclarecer, até porque, do ponto de vista político, os partidos da oposição já estão a pedir esclarecimentos à Ministra da Administração Interna. E volta a debate a questão da eutanásia. O assunto parece estar a dividir candidatos a bastonário da Ordem dos Médicos. É uma questão que, em termos de calendário, está programada a algures agora para fevereiro, março. O Bloco de Esquerda, que foi quem lançou a primeira vez a questão, já mais ou menos programou para essa altura uma discussão que promete ser uma das discussões mais quentes em termos políticos nos próximos meses. E é natural que os vários protagonistas que terão uma palavra a dizer sobre esta matéria se comecem agora a pronunciar. E, obviamente, uma das principais será certamente a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos que tem agora eleições e que, por isso, esta questão acabará por servir também de arma de arremesso entre os vários candidatos que terão posições distintas e será interessante analisar o que será o debate dentro da Ordem dos Médicos sobre esta questão para fazermos uma espécie de antevisão daquilo que virá a ser, certamente, também a discussão na sociedade civil a propósito desta matéria, sobre a qual, já percebemos em momentos anteriores, há muitas divisões, até em termos daquilo que é a consciência que as pessoas têm sobre a questão. Muito se tem falado nos últimos dias sobre a Central de Almaraz, é também assunto em destaque na imprensa deste sábado, e vemos que o Governo avança mesmo com a queixa à Comissão Europeia, vai avançar nos próximos dias.
Mas ainda assim há contactos diplomáticos, uma esperança que tudo se resolva. Voltamos às capas dos jornais e à análise com o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, há pouco falávamos da questão da Central de Almaraz, que vem na capa do Diário de Notícias, embora esta não seja a capa do dia de hoje, vamos tentar ainda recuperar essa capa. De qualquer forma, os temas que vinham hoje estão ainda em agenda e falavas precisamente sobre essa polémica. Uma polémica que começa agora a ir para as ruas, com manifestações, com as pessoas a envolver-se de forma direta naquilo que é uma questão que diz respeito a qualquer um de nós, tendo em conta aquilo que são as condições de segurança e que, para além disso, extravasa meramente as questões ambientais, as questões de segurança nacional até, e que vão também para as questões políticas. E está aqui a possibilidade de uma divergência entre Portugal e Espanha, que vai exigir algum trabalho diplomático se quiser ser verdadeiramente ultrapassado. Embora, e é preciso pôr as coisas em contexto, não será a primeira vez, e provavelmente não a última, que há divergências entre Portugal e Espanha, e os diferentes, nomeadamente a propósito de questões hídricas, por exemplo, à volta das questões dos rios e dos caudais dos rios, não é exatamente nova. E, portanto, há também já aqui um lastro de história diplomática que certamente também servirá de contexto para aquilo que venham a ser passos futuros a dar para resolver este diferendo. Ricardo, vamos aos destaques da atualidade internacional que selecionaste e vemos esta crise na Alitalia. Parece estar aqui em causa o modelo de negócio, é um assunto que vem em destaque no La República. É uma questão que infelizmente não é nova, afeta muitas companhias aéreas um pouco por toda a Europa e aqui a análise que se faz do caso Alitalia e que tem algumas analogias também com o caso TAP, que em Portugal tem sido muito discutida, é sobretudo a propósito não da questão de má ou boa gestão, mas sobretudo do modelo de negócio. E aquilo que está a ser equacionado é a possibilidade de dividir a empresa em duas, uma que tenha um modelo de negócio para voos de longa distância de forma um pouco mais tradicional e encontrar dentro da companhia a possibilidade de criar uma espécie de companhia low cost para voos mais curtos, para voos nacionais ou dentro de fronteiras e dentro da Europa. Seja qual for a opção, os cálculos dizem é que vai ser preciso 1.000 milhões de euros para salvar a Alitalia. E isso numa altura em que a Itália se depara também com dificuldades económicas muito visíveis, pode ser mais um percalço naquilo que é a estratégia política para salvar a economia italiana, que é uma das maiores economias europeias. Temos ainda o Brexit, com Theresa May a preparar já a saída do Reino Unido da União Europeia junto aos parceiros da Commonwealth. Fala-se muito do Brexit e sobretudo naquilo que é a relação da Inglaterra ou do Reino Unido com a Europa, mas a verdade é que ao mesmo tempo que há esta discussão, feita sobretudo em Bruxelas, há uma outra operação, que eu diria por trás das cortinas, que o governo inglês está já neste momento a colocar em curso e que tem a ver com o retomar de algumas alianças antigas dentro da chamada Commonwealth e também a procura de novas parcerias que a Inglaterra estabelecerá com outros países fora do continente europeu e da zona euro. É exatamente isso que está a acontecer, em particular agora com a Nova Zelândia, numa tentativa de puxar daquilo que é a história de um longo relacionamento que a Inglaterra tem, quer com a Austrália, quer com a Nova Zelândia, para tentar também aí estabelecer rotas comerciais que possam ser vantajosas e que de alguma maneira equilibrem aquilo que será inevitavelmente o impacto da saída da Inglaterra da União Europeia. Curiosamente, e essa pode ser uma boa notícia para todos nós europeus, numa fase inicial, isto é, enquanto o Reino Unido não sai da União Europeia, estas parcerias comerciais poderão ser encaminhadas também para a União Europeia, para todos os países que pertencem à União Europeia. E, portanto, de alguma maneira, a Inglaterra está a preparar a saída, mas ao mesmo tempo também a salvaguardar aquilo que são os interesses dos europeus como um todo. Muito bem, Ricardo, temos ainda a oportunidade de ver então a capa certa do Diário de Notícias, que chegou agora à redação. Em manchete, o Governo chama magistrados jubilados à Justiça, mas não quer pagar. Desembargadores, conselheiros e procuradores que já não estão no ativo, mas aceitam voltar, podem ajudar a suprir faltas nos tribunais, mas sem receber nada. Médicos que regressam têm
75% do salário. E ainda as eleições autárquicas, PS e PSD serem candidatos nas capitais onde são oposição. Assunto, Ricardo, que já desenvolveste aqui nesta conversa. E é um assunto particularmente importante do ponto de vista político, na medida em que a noite eleitoral vai ser vista não apenas em termos quantitativos, até porque em termos quantitativos o Partido Socialista certamente ganhará ao PSD, mas naquilo que serão as câmaras mais emblemáticas. E aí são as tais capitais que acabarão por ser cruciais para que os líderes dos principais partidos cantem vitória ou chorem a derrota. Podemos ainda fazer uma referência a esta entrevista ao coordenador da União Europeia que diz que Portugal tem de estar preparado para o terrorismo. Não é um dado novo, seguramente. Não é exatamente aquela notícia surpreendente, mas é uma declaração de bom senso. A verdade é que, até porque há outros problemas, nomeadamente de cariz económico, que nos vão chamando a atenção, que muitas vezes colocam em segundo plano aquele que é um risco permanente, constante e provavelmente até também crescente, que é o problema do terrorismo. E todos os meses, quase, nós assistimos a atentados, uns um pouco mais distantes, como aqueles que recentemente, por exemplo, em Cabul aconteceram, outros bem mais próximos, como também foi o caso de Berlim, que nos vão fazendo chamar a atenção para esta questão. Interessante será ver que resposta é que Donald Trump, que prometeu exatamente um ataque muito assertivo ao ISIS em particular, que impacto é que terá essas declarações, se elas serão agora consequentes com alguma ação militar e se essa ação militar terá ou não o envolvimento de outros países, como Donald Trump de alguma maneira também vinha chamando a atenção. Ricardo, e só há 30 segundos para a manchete do Diário de Notícias. O Governo chama magistrados jubilados à Justiça, mas não quer pagar. Tem sido também um assunto recorrente. Pois. Isso parece recorrente não só nesta área, mas em todas. Temos assistido a notícias de professores nas universidades que dão aulas, mas não são pagos, de médicos que também estão a fazer muitas vezes horas extras sem a devida recompensa, e agora também nos tribunais. Esta questão mostra, por um lado, que há, na verdade, aquilo que já sabíamos, um déficit de recursos humanos em muitas áreas, mas há também um déficit de capacidade de resposta financeira para estes problemas. Tentar resolver esses problemas colocando as pessoas a trabalhar sem pagar não nos parece uma boa ideia. Ricardo, obrigada pela análise. Fica por aqui o Manchetes 3. Tenham um bom fim de semana.